Carlos parou na entrada da sorveteria e sentiu o ar sumir dos pulmões. Marta, de uniforme, ria enquanto dividia 2 sorvetes entre os gêmeos, como se fossem dela. Quando ela sussurrou, "Senhor Carlos", ele engoliu seco. "Esses meninos são seus, não são?" E ela não respondeu de imediato, só apertou mais firme a casquinha entre os dedos, como se precisasse de um ponto físico para não desabar ali. O som das risadas dos meninos continuava batendo na mesa, como pequenas marteladas de alegria. E isso deixava tudo ainda mais estranho, porque o mundo parecia normal demais para a pergunta que Carlos tinha acabado de fazer. Marta respirou pelo nariz, uma vez, 2, e deixou o ar sair devagar. "Eu não queria que o senhor descobrisse assim." Carlos sentiu o rosto esquentar, e não era raiva. Era a sensação de ter sido deixado de fora de uma verdade que estava na cara dele e que ele nunca quis enxergar. "Então é verdade." Ela ainda segurava os 2 sorvetes no centro, como se tivesse medo de escolher um lado. Os gêmeos se revezavam com as mãos esticadas, impacientes, e Marta tentou sorrir para eles, mas o canto da boca tremia. "Calma, meus amores, já vai." O menino de azul soltou um "eba" alto e bateu a palma na mesa. O de listras riu com o sorvete rosa perto da boca, ansioso demais para esperar. Carlos se inclinou um pouco, sem encostar em nada, só se aproximando para falar baixo e não virar atração. "Marta, você trabalha na minha casa. Você entra e sai todo dia, e eu nunca vi você com criança nenhuma." Ela fechou os olhos por um instante e abriu de novo, rápida, como quem se proíbe de chorar. "Porque eu saio de madrugada. Eu chego tarde. Eu deixo eles com uma vizinha quando dá. Quando não dá, eu levo comigo." Carlos olhou para os meninos de novo, pequenos, risonhos, vivos. Ele sentiu uma pontada no peito, uma lembrança que vinha sem pedir licença, do quarto vazio da casa dele, das fotos guardadas numa gaveta, do cheiro de talco que ele tinha esquecido. Ele endureceu o maxilar, tentando manter a mente no presente. "E por que hoje?" Ela olhou de canto para o homem de terno ao fundo e voltou para Carlos. "Porque hoje a vizinha não pôde, e eu não podia faltar de novo." A palavra "de novo" ficou entre eles como um aviso. Carlos percebeu que existia um histórico ali, um desgaste, faltas justificadas pela metade, desculpas que ele aceitou sem perguntar. Ele respirou fundo. "Você está morando onde?" Marta engoliu seco. "Eu tô dando um jeito." Carlos sentiu o impulso de insistir, mas quando viu os meninos quase derrubando os cones, segurou. "Dá para você entregar para eles? Antes que caiam." Marta assentiu num movimento curto, agradecida por aquele desvio que salvava o momento. Ela inclinou primeiro o sorvete rosa para o menino de listras. Devagar, segura com as 2 mãos. Ele pegou com força, como se fosse um troféu, e a língua já foi direto, deixando uma mancha na bochecha. O menino de azul esticou ainda mais os braços para o chocolate, rindo. Marta entregou o chocolate e ajeitou a posição dos dedos pequenos para não escorregar. "Isso, agora senta direitinho." Os 2 obedeceram por 2 segundos e depois voltaram a rir, porque sorvete e sol fazem isso com criança. Carlos observou o jeito como Marta corrigia o gesto dos meninos, sem humilhar, sem irritar, sem se perder. Havia cansaço, mas havia prática e havia afeto. Aquilo bateu nele mais do que qualquer explicação. O homem de terno ao fundo continuava parado, com um sorriso mínimo, como quem não quer se meter. Carlos não gostou disso. Não por achar que o homem tinha feito algo errado, mas por se sentir pequeno diante de alguém que já tinha entendido a cena antes dele. Ele deu um passo para o lado, só o bastante para bloquear um pouco o ângulo e tirar Marta do alcance visual do fundo, como se criasse um corredor íntimo no meio do barulho da rua. "Quem é o pai deles?" Marta ficou pálida. O sorriso sumiu de vez. Ela não olhou para os meninos, olhou para a mesa, como se a madeira pudesse absorver a resposta.
Não existe pai. Carlos franziu a testa. Como assim não existe? Não existe para eles. Não existe na vida deles. Ela falou baixo, com firmeza triste, sem drama. E eu não quero que exista. Carlos ficou um segundo em silêncio. A rua tinha sons de gente, talheres, cadeira mexendo, conversa distante. Mesmo assim, o que ele ouvia era o próprio sangue correndo. Você está dizendo que foi alguém que te abandonou? Marta soltou um riso sem alegria. Curto, quase uma tosse. Ele saiu quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não era problema dele. Carlos sentiu o estômago revirar. E nunca mais voltou? Voltou uma vez. Marta falou baixo, os olhos fixos na mesa. Para dizer que se eu contasse para alguém ia ter problema. Ele tem gente importante ao redor. Ele tem poder. Carlos fechou os punhos embaixo da mesa. Quem é esse homem? Eu não posso falar aqui. Marta respondeu olhando para os lados. Carlos respirou fundo, tentando controlar a raiva. Ele olhou para os meninos. O de azul já estava com o chocolate derretendo no canto da mão e lambeu o dedo, feliz. O de listras se sujava e ria, como se o mundo fosse confiável. Qual é o nome deles? Marta hesitou. Caio e Breno. Carlos repetiu mentalmente como se gravasse. Caio e Breno. Marta observou o rosto dele, buscando julgamento, buscando ameaça. Não achou, e isso pareceu assustar mais. O senhor tá bravo? Eu não sei, Carlos falou a verdade. Eu tô sem chão. Marta mordeu a parte interna da bochecha e assentiu, como quem entende isso porque vive sem chão há tempo demais. Eu só queria dar um sorvete para eles, só isso. Carlos olhou para o sorvete na mão do menino de azul, para o rosa na mão do outro. Viu as luvas amarelas de Marta ainda erguidas, como se ela fosse recolher tudo a qualquer momento. Você acha que eu vou fazer o quê? Mandar você embora por ter filhos? Marta não respondeu. A ausência de resposta era uma história inteira. Carlos sentiu vergonha de novo, mais funda. Marta, quantos anos você tem? Ela piscou, surpresa pela pergunta. 29. Carlos assentiu devagar. E esses meninos? 2. Ela respondeu rápido, sem pensar, e só depois percebeu a pergunta de verdade. 2 anos. Carlos sentiu o estômago revirar. 2 anos. Ele fez contas que não queria fazer e percebeu o intervalo. 2 anos era tempo suficiente para muita coisa acontecer sem ele ver. Você trabalhou na minha casa grávida? Marta abaixou o olhar. Trabalhei. Carlos prendeu a respiração. E eu não vi. O senhor quase não olhava para mim. Ela disse sem acusar, só constatando. Aquilo cortou. Carlos se sentiu exposto, como se alguém tivesse lido um defeito dele em voz alta. Ele tentou se recompor. Eu estava destruído. Marta assentiu, mas não ofereceu conforto. Ela tinha os próprios pedaços para juntar. Eu sei, eu vi. Carlos olhou para o homem de terno ao fundo de novo, e dessa vez o homem desviou os olhos, como quem percebe que está invadindo. Carlos não queria brigar com ninguém ali, mas não queria sair deixando aquilo sem resposta. Ele respirou fundo. Você pode terminar o sorvete com eles. Eu espero. Marta arregalou os olhos. Não precisa. Precisa sim. Carlos falou com uma firmeza que nem ele sabia que tinha. Eu não vou embora e fingir que nada aconteceu. Marta apertou os lábios. O senhor está me colocando numa situação difícil. Eu tô? Tá. Ela falou com cuidado. Porque qualquer coisa que o senhor faça agora muda minha vida. E eu não posso perder meu trabalho. Carlos ficou imóvel, absorvendo. Ele olhou ao redor, para o café, para as pessoas. Ninguém prestava atenção de verdade. Era só uma mesa com sorvete, uma mulher sorrindo, 2 crianças rindo. Só que para ele não era só. Ele puxou uma cadeira devagar, sem arrastar, e sentou na extremidade da mesa, sem tomar o lugar de ninguém, só ficando ali. Marta observou cada gesto desconfiada.
Eu não vou gritar. Eu não vou te humilhar. Eu só vou ficar. Os meninos olharam para ele com curiosidade simples. O de listras apontou o sorvete rosa e falou com a boca cheia, as palavras saindo tortas. Quer? Marta ia interromper, mas Carlos levantou a mão. Não, obrigado. Ele tentou sorrir para os dois, um sorriso pequeno, desajeitado. O menino de azul riu e fez um som de quem está gostando do jogo. Tio. A palavra saiu sem peso, mas caiu em Carlos como uma pedra. Ele engoliu seco. Marta endireitou o corpo. Não é tio. É. O menino insistiu, porque criança decide e pronto. Marta tocou no ombro dele com delicadeza. Come seu sorvete. Carlos ficou olhando para a boca pequena suja de chocolate, para as mãos meladas, para o jeito como o menino fazia esforço para não deixar cair. Carlos lembrou, involuntário, de uma fotografia antiga da esposa dele, segurando uma colherinha, rindo, e ele sentiu o rosto endurecer. A dor vinha como onda, sem aviso. Ele passou a mão no próprio joelho por baixo da mesa, um gesto automático para se segurar. Marta percebeu e ficou ainda mais tensa. O senhor está passando mal? Não. Carlos respondeu rápido. Só lembrando de coisa. Marta fez um silêncio respeitoso. Por alguns segundos, só existiu sorvete e vento leve. A rua parecia continuar. E no meio disso, Carlos ouviu a própria vida pedindo mudança. Ele finalmente falou, sem rodeio. Você vai me dizer onde você mora. Marta segurou o olhar dele. Para quê? Para eu entender o que está acontecendo. Entender não paga aluguel. Ela disse baixo, mas direto. Carlos respirou fundo, aceitando o golpe. Eu não estou falando de pena. Eu estou falando de responsabilidade. Marta franziu a testa. Responsabilidade do senhor com quem? Com quem trabalha para mim? Carlos respondeu. Com quem fica na minha casa? Com quem cuida do que é meu? Eu sempre achei que isso era suficiente. E não é. Marta soltou o ar com um som quase inaudível. O senhor fala bonito. Eu estou falando a verdade. Marta desviou o olhar para os meninos, como se não confiassem em olhar para ele tempo demais. Eu moro num quarto, perto da rodoviária. Carlos sentiu o coração apertar. Um quarto. Um quarto, ela repetiu, com banheiro compartilhado. Eu deixo eles com uma senhora quando eu posso. Quando eu não posso, eu trago. E eu rezo para ninguém denunciar, porque sempre tem alguém que acha que mãe pobre não pode existir. Carlos ficou em silêncio, sentindo a raiva subir, mas não dela, do mundo, de si mesmo por ter permitido que aquilo fosse invisível. E você fez isso sozinha por 2 anos. Marta assentiu. Eu fiz. Carlos olhou para o fundo e viu o homem de terno com o celular na mão, mas sem filmar, só mexendo, provavelmente para fingir que não estava ouvindo. Carlos não queria testemunha, mas não tinha como apagar o mundo. Ele falou baixo. Marta, eu preciso te perguntar uma coisa, e você vai me responder com sinceridade. Ela olhou de volta. Depende. Você tem medo de mim? Marta demorou 1 segundo. Eu tenho medo do que o senhor pode fazer sem perceber. Carlos sentiu a frase entrar como uma sentença. Ele assentiu. Tá, então eu vou perceber. Marta soltou um riso pequeno, nervoso. O senhor tá diferente hoje. Porque hoje eu vi, Carlos disse, e eu não consigo desver. Os meninos terminaram metade dos sorvetes e começaram a se distrair com o próprio melado, lambendo dedos, rindo. Marta pegou um guardanapo e limpou com cuidado, um de cada vez. Carlos observava tudo, como se estivesse aprendendo uma língua. Ele decidiu avançar com o que tinha que ser dito. Eu quero que você volte comigo para casa. Marta parou de limpar na hora. Não, a negativa veio antes de qualquer argumento. Carlos franziu a testa. Por quê? Porque eu não vou expor meus filhos num lugar que não é deles. Carlos respirou. Mas é a sua casa de trabalho. Não é minha casa, Marta corrigiu firme. É a casa do Senhor. E eu sou invisível lá. Eu prefiro ser invisível aqui do lado de fora, mas com eles comigo,
do que invisível lá dentro com eles escondidos. Carlos sentiu a garganta arder. Eu não quero que você esconda mais. Querer é fácil, Marta respondeu. Garantir é outra coisa. Carlos ficou alguns segundos sem falar. Ele sabia que se insistisse demais, ia virar o homem que ela temia. Ele precisava construir, não impor. Ele baixou a voz. Então me diz o que você precisa para parar de viver assim. Marta olhou para ele como quem avalia uma armadilha. Eu preciso trabalhar e criar meus filhos sem medo. Tá. Eu preciso de um lugar decente. Tá. Eu preciso que ninguém use isso contra mim. Carlos assentiu devagar. Eu não vou usar. Marta soltou o ar. O senhor não pode prometer pelo mundo. Eu sei, Carlos respondeu, mas eu posso prometer por mim. Marta ficou em silêncio. O menino de azul olhou para o rosto de Carlos e estendeu o sorvete de chocolate como se fosse um gesto de paz. Carlos hesitou e, para não rejeitar a criança, se inclinou e deu uma mordida pequena na ponta, só o bastante para entrar na brincadeira. O menino gargalhou como se aquilo fosse a melhor coisa do dia. Marta levou a mão à boca, surpresa, e os olhos dela encheram de lágrimas de vez, não caindo ainda, mas presentes. Carlos limpou a boca com o guardanapo sem fazer espetáculo. Eu não faço isso há muito tempo. Marta engoliu seco. Dá para ver? Carlos olhou para ela. Eu não sei ser pai. Marta apertou o guardanapo entre os dedos. Eles não precisam de pai. Eles precisam de segurança. Carlos assentiu. Então me deixa ajudar com isso. Marta respirou fundo e finalmente disse algo que parecia guardado. O senhor não entende. Eu não escondi só porque eu quis. Eu escondi porque eu tive que esconder. Carlos franziu a testa. De quem? Marta olhou para os lados, como se as mesas tivessem ouvidos. Ela baixou mais o tom. Tem gente que sabe, e se souber onde eu tô, aparece. Carlos ficou tenso. Gente do pai deles? Marta não respondeu com palavras. A resposta veio nos olhos. Carlos sentiu um frio na nuca. Ele é perigoso? Marta apertou os lábios e assentiu uma vez, mínimo, como se tivesse medo até do gesto. Carlos ficou alguns segundos sem respirar direito. A história estava mudando de cor. Não era só pobreza e cansaço. Era medo. Medo real. Ele olhou para os gêmeos, tão alheios. Ele sabe que eles existem. Marta fechou os olhos por um segundo. Ele desconfia. Carlos sentiu a raiva subir forte. Quem é esse homem, Marta? Ela encarou Carlos e a voz saiu firme, mas quebrada por dentro. Eu não posso dizer aqui. Então, onde você pode? Carlos perguntou. Marta olhou para os meninos e depois para o dono da sorveteria ao fundo. Em lugar nenhum. Carlos não aceitou. Isso não é verdade. Marta soltou um riso curto. É sim. Carlos se inclinou mais, sem tocar nela, mas deixando claro que estava ali. Eu tô te perguntando porque se tem alguém te ameaçando, isso muda tudo. Marta ficou rígida. O senhor vai chamar polícia? Se precisar, Carlos respondeu. Marta balançou a cabeça. Se chamar polícia e não derem nada, eu tô morta. Carlos sentiu o estômago cair. Você tá me dizendo que... Marta interrompeu, baixa e dura. Eu tô dizendo que eu tô viva porque eu aprendi a sumir. Carlos ficou quieto. Por alguns segundos, ele só ouviu os meninos chupando sorvete. Marta limpou a mão do menino de listras, que escorreu melado pelo pulso. Ela fez isso com tanto cuidado que Carlos sentiu vontade de chorar, mas segurou. Ele respirou fundo. Eu não vou fazer nada sem você concordar. Marta observou ele testando. O senhor jura? Carlos assentiu. Eu juro. Marta engoliu seco. Então me escuta. Eu preciso terminar aqui e voltar para o meu quarto com eles. E amanhã eu vou trabalhar como sempre. E o senhor vai fingir que nada aconteceu. Carlos sentiu o peito apertar. Eu não consigo. Consegue. Marta respondeu direta. O senhor conseguiu por meses com outras coisas. Carlos fechou os olhos por um instante. Ela tinha razão. Ele abriu de novo.
Eu posso fingir por um dia, mas você vai me encontrar depois do trabalho, em algum lugar que você escolher. Marta ficou em silêncio. O menino de azul olhou para Carlos de novo, como se já reconhecesse a presença. Carlos evitou se apegar naquele segundo. Marta respondeu baixo. Eu não confio. Eu não estou pedindo confiança cega, Carlos disse. Eu estou pedindo uma chance de reparar. Marta soltou o ar e olhou para o sorvete quase no fim. Eu escolho o lugar, eu escolho a hora, e eu vou com meus filhos. Tudo bem, Carlos respondeu, e eu vou sozinho. Marta assentiu, ainda desconfiada. O dono da sorveteria ao fundo descruzou os braços por um segundo e depois voltou, como se relaxasse. Carlos percebeu que, de algum jeito, aquele homem tinha sido uma barreira de segurança. Carlos sentiu um impulso de agradecer, mas não era a hora. Ele voltou para o que importava. Marta, você tem alguém? Marta franziu a testa. Alguém como? Alguém para você. Carlos perguntou, sem conseguir esconder uma ponta de dor na pergunta. Marta olhou para ele como se a pergunta fosse absurda. Eu tenho 2 filhos. Carlos assentiu. Eu sei, mas eu estou perguntando se tem alguém que você confia. Marta deu um sorriso mínimo, triste. Eu confio neles. Carlos engoliu seco. Isso não é justo. É o que eu tenho, Marta respondeu. Carlos ficou quieto de novo. O peso do próprio luto dele apareceu, porque ele também tinha vivido se agarrando a uma ausência, a uma dor, e chamando aquilo de vida. Ele olhou para o rosto dela e viu algo que ele reconhecia. Alguém que não tinha tempo de cair. Carlos respirou fundo. Eu vou te levar de volta para o seu quarto hoje. Marta arregalou os olhos. Não, eu não vou entrar. Eu não vou te seguir. Eu só vou garantir que você chega. Marta hesitou. Para quê? Porque se tem alguém que te procura... Carlos parou, escolhendo as palavras. Eu não vou deixar você atravessar a cidade com ele sozinha hoje. Marta apertou a boca. O senhor não tem direito. Talvez eu não tenha, Carlos respondeu. Mas eu vou pedir. Marta olhou para os meninos. Os 2 estavam no final, lambendo o resto, felizes. Ela baixou o olhar, cansada. Tá. A palavra saiu como rendição temporária, mas sem encostar neles. Eu não vou encostar, Carlos respondeu. Marta terminou de limpar as mãos deles. Ela levantou ainda com cuidado e recolheu os guardanapos. Os meninos desceram das cadeiras com dificuldade, mas ficaram perto dela, um de cada lado. Carlos ficou de pé também. O dono da sorveteria no fundo levantou o queixo em cumprimento discreto. Carlos respondeu com um aceno curto, sem desviar da atenção. Eles saíram dali devagar. Marta andava com os meninos ao lado, segurando as mãos pequenas quando eles tentavam correr. Carlos caminhava um passo atrás, mantendo distância, tentando não parecer invasivo. O caminho até o carro dele ficou em silêncio por alguns segundos, até o menino de listras olhar para trás e apontar. Carro grande. Marta ficou sem graça. Carlos abriu a porta de trás e se afastou. Você pode colocar eles. Marta hesitou de novo, avaliando se aquilo era seguro. Ela colocou primeiro um, depois o outro, ajeitando do jeito que dava, com o cuidado de quem já fez isso muitas vezes sem o equipamento ideal. Carlos não tocou, só assistiu. Quando ela fechou a porta, os meninos ficaram olhando pela janela, curiosos. Marta entrou no banco da frente, rígida. Carlos deu a volta e entrou do lado do motorista. A presença dela ali no carro dele, com os filhos no banco de trás, parecia um absurdo de realidade. Ele ligou e saiu devagar. No caminho, Marta olhava pela janela, como se memorizasse cada esquina por precaução. Carlos percebeu. Você tá com medo agora? Eu tô sempre, Marta respondeu. Carlos segurou o volante com mais força. Você tá dizendo que ele pode aparecer em qualquer lugar? Marta respirou. Ele já apareceu uma vez. Carlos sentiu um choque. Na minha casa?
Marta virou o rosto rápido. Não. Então, onde? Marta fechou os olhos por um instante. No ponto de ônibus. Carlos sentiu a raiva subir. E o que ele fez? Marta demorou, e quando falou foi sem detalhe, como se fosse veneno. Ele só falou meu nome. E sorriu. Carlos sentiu um arrepio. Isso foi quando? Há poucos meses. Marta respondeu. Carlos tentou controlar a respiração. E você não me disse? Eu não disse para ninguém. Marta corrigiu. Se eu digo, eu viro notícia. Se eu viro notícia, ele acha. Carlos entendeu a lógica cruel. Ele dirigiu por alguns minutos em silêncio. Marta então falou, baixa, quase sem força. O senhor não devia se meter. Carlos olhou para frente, firme. Eu já tô metido, porque você trabalha comigo, porque esses meninos existem e porque eu fui covarde demais para perceber antes. Marta não respondeu. O carro parou num semáforo. Carlos olhou pelo retrovisor e viu Caio e Breno com as bochechas sujas e olhos brilhantes, cansando depois do sorvete. Ele sentiu o luto dele se mexer, não como lembrança, mas como uma pergunta. O que ele tinha feito com a vida depois que perdeu a esposa? Ele tinha sobrevivido, só isso. A casa dele era grande e silenciosa, e agora ele tinha 2 crianças rindo dentro do carro. Ele respirou fundo e voltou a dirigir. Quando chegaram perto da rodoviária, Marta apontou com o queixo. É ali. Carlos estacionou numa rua lateral discreta. Marta olhou para os lados antes de sair. Carlos desligou o carro. Eu vou ficar aqui até você entrar. Marta soltou o ar. Tá. Ela abriu a porta e foi buscar os meninos. Carlos saiu também, mas ficou junto ao carro, sem se aproximar. Marta pegou um em cada mão. As crianças estavam mais calmas, meio sonolentas, e aceitaram caminhar. Marta olhou para Carlos por cima do ombro. Não vem? Carlos levantou as mãos, mostrando que respeitava. Eu fico. Marta caminhou até a entrada de um prédio simples. Antes de entrar, ela olhou em volta de novo. Depois, olhou para Carlos. A expressão dela mudou por um segundo, como se a dureza abrisse espaço para algo mais frágil. O senhor vai embora agora. Carlos assentiu. Eu vou. Marta hesitou e disse algo que parecia escapar. Obrigada pelo sorvete. Carlos engoliu seco. Não foi nada. Ela respondeu com um olhar que dizia que não era sobre sorvete. Entrou com os meninos e sumiu. Carlos ficou parado, olhando para o prédio, sentindo o peso de tudo. Ele voltou para o carro e ficou alguns segundos sem ligar. A cabeça dele estava cheia. Ele pensou em ligar para o advogado, para o segurança, para alguém. Mas lembrou da promessa, não fazer nada sem ela. Ele respirou fundo e ligou o carro. No caminho de volta, a cidade parecia diferente. A vida dele parecia uma construção de vidro. Ele chegou em casa, entrou, e o silêncio veio como sempre. Só que agora o silêncio tinha rostos. Marta, Caio e Breno. Ele passou pela sala, pelo corredor e viu a porta do quarto de hóspedes. Lembrou que estava arrumado, limpo, vazio. Ele parou e ficou olhando como se fosse possível ver um futuro ali. Ele foi para a cozinha, abriu a geladeira, viu comida demais, coisas que ele mal comia. Fechou com raiva de si. Ele pegou o celular, abriu o contato do administrador da casa, pensou em chamar alguém, parou. Era tudo impulso. Ele precisava agir com cuidado. Ele dormiu mal. Sonhou com a esposa, sonhou com crianças correndo, sonhou com alguém batendo na porta. Acordou suando, antes do dia clarear. Quando o sol apareceu, a rotina dele tentou se impor. Reunião, planilhas, trabalho. Ele foi para o escritório, mas a mente não ficava. Ele olhava para o relógio esperando a hora de Marta chegar para trabalhar, como se isso fosse uma confirmação de que ela não tinha sumido. Quando ouviu o portão, o corpo dele ficou tenso. Ele saiu para o corredor e viu Marta entrando pela área de serviço, uniforme impecável, rosto fechado, como se o dia anterior não existisse. Carlos ficou olhando.
Marta parou e encarou ele por um segundo, sem bom dia. O olhar dela dizia: não me traía. Carlos assentiu o mínimo, respeitando a regra do fingir por um dia. Bom dia, ele falou baixo. Bom dia, Marta respondeu sem emoção, e foi direto para a rotina, pegando pano, balde, começando a limpar como sempre. Carlos percebeu a encenação. A casa dele era o palco onde ela precisava ser invisível. Ele se odiou por isso. Ele passou o dia tentando trabalhar, mas observava o movimento dela pela casa. Não de um jeito invasivo, mas com a percepção nova de que existia uma pessoa ali com uma vida inteira fora daqueles cômodos. À tarde, quando o sol já estava mais baixo, ele apareceu na cozinha e falou sem rodeio, mantendo a voz controlada. Você escolheu o lugar. Marta não olhou de imediato. Continuou limpando a pia. 10 horas. Praça pequena do lado da Igreja do Carmo. Tem banco e tem movimento. Carlos assentiu. Eu vou. Marta finalmente olhou. Sozinho. Sozinho, Carlos confirmou. Marta voltou a limpar. E se eu não aparecer? Carlos sentiu a pergunta como uma facada. Eu vou entender que você não quer. Marta parou o pano por um segundo. Não é não querer, é não poder. Carlos respirou fundo. Então eu espero o tempo que você disser. Marta ficou em silêncio. A voz dela saiu baixa. O senhor fala isso hoje. Amanhã esquece. Carlos aproximou um passo, mas manteve distância. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim por palavras. Marta levantou o queixo. Então pelo quê? Carlos respondeu com a verdade que ele mesmo tinha evitado por anos. Pelo que eu fizer daqui para frente. Marta segurou o olhar dele por 2 segundos e depois desviou, como se fosse perigoso encarar demais. 10 horas, ela repetiu encerrando. A noite chegou devagar. Carlos tomou banho, vestiu uma roupa simples, sem ostentação, e saiu sozinho, como prometido. A praça era pequena, com gente passando, casal sentado, criança correndo perto dos pais. Carlos viu Marta sentada num banco, com os 2 meninos ao lado, um com uma garrafinha de água, outro segurando um brinquedo simples. Ela estava sem uniforme, roupa comum, mas o corpo ainda rígido. Carlos se aproximou devagar e parou a uma distância que não invadisse. Marta apontou para o outro lado do banco. Senta! Carlos sentou. Caio e Breno olharam para ele e riram como se reconhecessem o homem do sorvete. Carlos tentou sorrir, mas a tensão era grande. Marta falou baixo. Eu trouxe eles porque eu não tenho com quem deixar e porque eu quero ver como o senhor age com eles por perto. Carlos assentiu. É justo. Marta respirou fundo e finalmente começou a abrir a vida. O senhor perguntou do pai. Carlos ficou alerta. Sim. Marta olhou para frente, não para ele. Eu trabalhei numa casa antes da sua. Eu era mais nova. Eu não tinha ninguém. Carlos ficou quieto, deixando ela conduzir. Marta continuou. O filho do dono da casa me prometeu casamento. Disse que ia assumir, que era sério. Eu acreditei porque eu queria acreditar. Ela pausou, como se as palavras doessem para sair. Quando descobriu que eu estava grávida, sumiu. Bloqueou meu número. A mãe dele me chamou na sala e disse que eu tinha armado. Que eu era interesseira. Me demitiu na hora, sem aviso, sem nada. Carlos sentiu o sangue ferver. E ele nunca mais apareceu? Apareceu sim. Marta falou baixo, os olhos fixos na praça. Quando descobriu que eram gêmeos, veio me oferecer dinheiro. Não para ajudar, para eu sumir, para eu não falar o nome dele para ninguém. Carlos fechou a mão sobre o joelho. Quanto ele ofereceu? 5.000. Marta respondeu sem emoção. Como se 5.000 fosse suficiente para criar 2 crianças sozinha para o resto da vida. Carlos sentiu a raiva subir. Você aceitou o dinheiro? Marta balançou a cabeça. Eu não aceitei. Eu disse que ele tinha responsabilidade, que os meninos eram dele também. Ele riu na minha cara.
Ela engoliu seco, a voz tremendo um pouco. Ele disse que a família dele tinha advogado, tinha conexão, e que eu nunca ia ganhar nada na justiça. Disse que se eu tentasse registrar o nome dele como pai, ele ia me processar por difamação. Ia tirar as crianças de mim por ser mãe incompetente. Carlos sentiu o estômago embrulhar. E você acredita que ele pode fazer isso? Eu sei que ele pode. Marta respondeu firme. Ele tem nome, tem sobrenome importante. Eu sou ninguém, eu não tenho documento bonito, eu não tenho advogado, eu não tenho testemunha. Carlos respirou fundo, tentando controlar a emoção. Você denunciou? Marta soltou um riso amargo. Denunciar o quê? Ele não me bateu. Ele não me xingou na frente de ninguém. Ele só me abandonou, e isso não é crime. Carlos sentiu a impotência bater nele. Mas ele ameaçou você. Ameaçou. Marta confirmou, mas sem testemunha, sem gravação, sem nada. Carlos olhou para os gêmeos, que brincavam alheios, tão pequenos, tão inocentes. Ele sentiu uma mistura de raiva e tristeza que quase o sufocou. Me diga o nome dele. Marta hesitou, olhou para os filhos. Os meninos brincavam com o brinquedo e riam. Marta voltou para Carlos. Se eu disser, eu estou colocando o Senhor no meio, e esse homem não é qualquer um. Carlos sustentou o olhar. Eu já estou no meio, e eu tenho recursos que você não tem. Marta apertou os lábios. Recursos não garantem caráter. Carlos aceitou. Eu sei, mas eu posso usar os meus do lado certo. Marta ficou em silêncio longo. E então, como quem atravessa uma ponte que não tem volta, ela disse o nome quase sem voz. Vinícius. Carlos sentiu o nome gravar. Vinícius o quê? Marta hesitou de novo. Vinícius Amaral. Carlos franziu a testa, tentando puxar memória de jornais, de negócios, de gente rica. O nome soava familiar. A família Amaral era conhecida em círculos empresariais, donos de construtoras, com contratos públicos. Isso fez o sangue dele gelar de outro jeito. Marta viu a mudança no rosto dele. O senhor conhece. Não era pergunta. Carlos respondeu baixo, pesado. Eu sei quem é a família. Marta fechou os olhos por um instante, como se confirmasse o pior. Então, agora o senhor entende por que eu sumi. Carlos ficou olhando para frente, com a praça girando diferente. A família Amaral não era só dinheiro, era influência, era poder, era gente que circulava em eventos beneficentes, jantares políticos, fotos em jornal. Carlos sentiu nojo e sentiu um medo novo, não por ele, mas por ela e pelos meninos. Ele virou para Marta e falou com cuidado, medindo cada palavra. Ele já tentou te encontrar de novo? Marta assentiu. Uma vez, há 3 meses. Eu estava no ponto de ônibus, voltando de deixar os meninos com a vizinha. Ele parou o carro do lado, abriu a janela e só ficou olhando. Carlos sentiu um arrepio. Ele falou alguma coisa? Ele só sorriu. Marta respondeu, a voz quase sumindo. Sorriu e foi embora, mas eu entendi o recado. Carlos fechou os olhos por um segundo, tentando não explodir. Você mudou de rota depois disso? Mudei tudo, Marta disse. Horário, caminho, tudo. Por isso eu chego tão cedo na sua casa. Por isso eu saio de madrugada. Para ninguém me seguir. Carlos sentiu o peito apertar de uma forma dolorosa. Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu uma mulher que tinha virado estrategista de guerra só para sobreviver. Marta, você está me dizendo que vive assim há 2 anos? Ela assentiu, sem dramatizar. Eu vivo. Carlos respirou fundo. Você quer sair da minha casa? Marta piscou confusa. Como assim? Eu estou perguntando porque se ele tem poder, ele pode te achar por qualquer coisa. Carlos explicou direto. Se ele descobrir que você trabalha para mim, ele pode usar isso. Pode dizer que eu estou envolvido. Pode inventar alguma história. Marta engoliu seco. Eu pensei nisso todos os dias. Carlos assentiu. Então a gente vai fazer diferente. Marta franziu a testa. A gente?
Carlos confirmou. Eu vou te tirar de dentro da minha casa sem te deixar sem renda. Eu vou te colocar num lugar seguro e eu vou montar um plano com você. Marta olhou desconfiada. Plano de quê? Carlos respirou. De proteção, de registro, de documentação. Marta soltou um riso nervoso, curto. O senhor acha que dá para proteger alguém desse tipo de gente? Carlos olhou para os meninos e respondeu com firmeza, sem heroísmo, só decisão. Eu não sei se dá para vencer, mas dá para não deixar você sozinha. Marta ficou com os olhos úmidos de novo. Ela apertou a mão do menino mais perto, como se precisasse sentir pele para acreditar. Carlos continuou. Eu vou colocar advogado, vou colocar segurança, mas tudo do seu jeito, sem exposição, sem mídia, sem barulho. A gente vai mapear os direitos, as brechas, as saídas. Marta respirou fundo. E se ele reagir? Carlos olhou para ela, sincero. Então eu reajo também. Marta baixou o olhar, lutando contra a vontade de acreditar. Carlos sentiu que precisava dizer o que estava surgindo por dentro, mesmo que fosse cedo. Marta, eu perdi minha esposa há 3 anos. Câncer. Eu não tive tempo de me despedir direito. Marta encarou ele, tensa, mas ouvindo. Carlos continuou, sem pedir perdão, só se abrindo. Eu virei um homem que só trabalha e se esconde. A casa ficou grande demais. O silêncio ficou pesado demais. Eu fingia que estava bem, mas eu estava só, parado. Ele olhou para os meninos que riam com o brinquedo. Quando eu vi você com eles, eu senti vergonha de tudo que eu não enxerguei. Mas eu também senti vida, barulho, movimento, coisa que eu tinha esquecido que existia. Marta apertou os lábios, alerta. Carlos concluiu baixo. Eu não quero usar você para preencher nada. Eu não quero confundir luto com salvação. Eu só quero estar perto de vocês de um jeito decente, se você deixar. Marta segurou o olhar por um tempo longo. O coração dela parecia bater no pescoço. Ela olhou para os filhos, depois para ele. O senhor está falando isso porque está com pena. Não, Carlos respondeu na hora. Eu estou falando isso porque eu estou mexido e porque eu respeito você. Marta desviou o olhar, como se a palavra respeito fosse perigosa de ouvir. Ela respirou fundo e soltou a primeira brecha de verdade emocional. Eu não aguento mais fazer tudo sozinha. Carlos assentiu devagar. Então não faz. Marta riu sem alegria. Falar é fácil. Carlos respondeu firme. Eu vou provar. Eles ficaram em silêncio de novo. Caio puxou a manga de Carlos e mostrou o brinquedo. Carlos olhou e fez uma expressão de interesse, tentando entrar no mundo dele sem invadir. Que legal! É um carrinho? Caio balançou a cabeça. É caminhão. Carlos sorriu. Caminhão. Desculpa. Breno imitou o irmão, erguendo a garrafinha como se fosse troféu. Carlos riu, um som que ele não lembrava de ter feito em muito tempo. Marta observou a interação e o rosto dela suavizou por um segundo. Carlos sentiu algo nascer ali, pequeno, que não era só compaixão. Era vontade de pertencer a uma rotina que tinha barulho, sujeira, risada. Uma rotina que ele não tinha mais. Marta cortou o momento com realidade. O que o senhor vai fazer primeiro? Carlos respirou e respondeu como empresário, objetivo. Primeiro, eu vou mudar você daquele quarto. Hoje. Marta arregalou os olhos. Hoje? Hoje, Carlos confirmou. Eu tenho um apartamento vazio no nome da empresa que eu uso para receber cliente de fora. Fica em prédio com portaria, câmeras, segurança 24 horas. Eu posso colocar seu nome como moradora sem alarde. Marta balançou a cabeça e assustada. Isso é caro. Eu posso, Carlos respondeu. E não é caridade, é proteção. Marta mordeu o lábio. E se alguém perguntar? Ninguém precisa saber, Carlos respondeu. Você vai continuar trabalhando, mas não mais dormindo em medo. E eu vou colocar uma creche particular perto, com matrícula feita sem exposição, com orientação de segurança.
Marta franziu a testa. O senhor está decidindo tudo. Carlos parou e corrigiu na hora. Você tem razão, eu não estou decidindo, eu estou propondo. Você diz sim ou não. Marta respirou fundo. O corpo dela tremia um pouco. E o que o senhor quer em troca? A pergunta veio com anos de desconfiança. Carlos sentiu a dor disso. Nada. Marta riu, cética. Nada não existe. Carlos sustentou o olhar. Eu não quero nada que você não queira. Marta engoliu seco. Isso também não existe. E Carlos respondeu com calma. Então eu vou construir com você até existir. Marta ficou em silêncio longo. Os meninos bocejaram. A noite estava chegando. Marta olhou para eles e decidiu o que era possível agora. Eu aceito o apartamento, se for verdade que é seguro. Carlos assentiu. É. Marta levantou um dedo impondo limite. Mas eu não vou dormir na sua casa. Eu não vou virar assunto. Eu não vou virar nada. Carlos assentiu de novo. Tudo bem. Marta completou, olhando firme. E o senhor não toca nos meus filhos? Não agora. Carlos respirou fundo, aceitando. Tudo bem. Marta soltou o ar pela primeira vez, como se o peito abrisse um pouco. Então me leva. Carlos levantou. Eles foram juntos, com os meninos no meio. No trajeto até o carro, Marta olhava para os lados, alerta. Carlos notou e ficou atento também, sem paranoia, mas presente. Dentro do carro, Marta sentou com os meninos atrás, para ficar perto deles. Carlos dirigiu em silêncio. Quando chegaram ao prédio do apartamento, a portaria iluminada e as câmeras deram a Marta um pouco de alívio, visível no ombro que baixou. Carlos falou com o porteiro de forma discreta, sem anunciar nada além do básico. Essa é a Marta. Ela vai morar no 704. Qualquer coisa me liga. O porteiro assentiu, profissional. Subiram. O apartamento estava limpo e sem sinais de vida, mas tinha espaço, tinha quarto, tinha banheiro só deles. Marta entrou devagar, como se estivesse invadindo. Caio e Breno correram poucos passos, mas dentro do limite do próprio apartamento, rindo, tocando no sofá, como se fosse brinquedo novo. Marta levou a mão ao rosto e respirou fundo, segurando as lágrimas. Carlos ficou na entrada, respeitando. Eu não vou entrar se você não quiser. Marta virou com a voz tremendo. Entra, só não fala alto. Carlos entrou. Marta foi até a janela e olhou a rua lá embaixo. Ele pode achar. Carlos respondeu prático. A gente vai ajustar. Amanhã eu troco o cadastro, coloco seu nome com outro sobrenome, se você quiser. Eu coloco rotina de entrada e saída diferente. Eu coloco câmera extra na porta. E eu vou falar com o síndico para ninguém dar informação. Marta olhou para ele, assustada com a eficiência. O senhor faz isso como se fosse negócio. Carlos assentiu, sem se defender. Eu só sei fazer assim, mas eu tô fazendo por você. Marta ficou em silêncio. Caio e Breno riam no sofá, cansados e felizes. Marta se aproximou deles e passou a mão no cabelo dos dois. Carlos viu e sentiu o coração apertar de um jeito novo, um jeito que não era só luto. Ele percebeu que estava começando a admirar Marta, não como empregada, mas como mulher inteira. E isso era perigoso e bonito ao mesmo tempo. Marta se levantou e foi até a cozinha, abriu armários vazios. Não tem nada, Carlos respondeu de imediato. Eu mando entregar compras agora. Lista básica. Se faltar alguma coisa, você me fala. Marta virou séria. Sem exagero, Carlos assentiu. O básico. Ele pegou o celular e fez pedidos simples. Arroz, feijão, leite, fruta, pão, frango, macarrão. Marta observava, ainda desconfiada, mas com o corpo amolecendo de cansaço. Quando Carlos terminou, ela falou baixo. O senhor não tem ideia do que isso significa. Carlos olhou para ela. Eu tô começando a ter. Marta engoliu seco e voltou para os meninos. Vamos tomar banho e dormir, meus amores. Caio fez careta. Não quero. Breno imitou.
Não quero. Marta suspirou, mas sorriu. Vocês vão sim. Aqui tem chuveiro quente, sabonete cheiroso e depois cama de verdade. Os meninos se entreolharam, como se aquilo fosse novidade. Carlos sentiu o peito apertar. Cama de verdade era novidade para eles. Marta pegou os dois pela mão e foi para o banheiro. Carlos ficou na sala, esperando, sem se mover demais, como se qualquer gesto pudesse quebrar a permissão. Ele ouviu água correndo, risadas, depois choro rápido de um deles, depois calma. A rotina dela existia ali, concreta, e Carlos se sentiu um estranho olhando pela fresta. Ao mesmo tempo, ele sentiu vontade de aprender a estar ali do jeito certo. Quando Marta voltou com os meninos de pijama, os dois já bocejando, Carlos levantou. Eu vou embora. Marta assentiu, mas o olhar dela segurou ele por um segundo. O senhor vai voltar amanhã? Vou, Carlos respondeu. Mas do jeito que você quiser. Se você preferir que eu não venha, eu não venho. Marta respirou. Amanhã o senhor vem aqui antes do trabalho, se o senhor prometer que ninguém vai saber. Eu prometo, Carlos respondeu. Marta deu um aceno mínimo. Ela parecia querer dizer mais alguma coisa, mas segurou. Carlos foi até a porta. Antes de sair, ele olhou para Marta e falou com cuidado, sem pressionar, mas sem fugir. Marta, eu não quero te assustar, mas eu também não vou fingir que eu não senti nada quando te vi com eles. Marta endureceu. Carlos continuou honesto. Eu não estou falando de romance agora. Eu estou falando de respeito e de presença. Eu quero merecer ficar por perto. Marta ficou alguns segundos em silêncio, com a mão apoiada no batente do quarto, onde os meninos já deitavam. Ela respondeu num tom que misturava defesa e uma ponta de verdade. Merecer é difícil. Carlos assentiu. Então eu vou trabalhar difícil. Marta desviou o olhar e a voz saiu baixa. Vai embora antes que eu me arrependa de ter aceitado. Carlos entendeu que era medo falando. Ele abriu a porta. Boa noite, Marta. Boa noite. Marta respondeu quase num sussurro. Carlos saiu e fechou devagar. No corredor, ele parou por um segundo, encostou a testa na parede e respirou fundo. Algo tinha mudado nele e ele sabia que não tinha volta. Uma semana depois, Carlos voltava todo dia, sempre de manhã cedo, antes do expediente. Levava café fresco, pão quentinho, às vezes um brinquedo pequeno para os meninos. Marta resistia no começo, mas começou a aceitar. As conversas ficaram mais longas. Ela contava sobre a rotina na creche, sobre como Caio tinha feito um amigo, sobre como Breno tinha medo do escuro. Carlos ouvia tudo, sem interromper, sem julgar, só guardando cada detalhe como se fosse importante. Uma manhã, Marta perguntou sobre a esposa dele. Carlos hesitou, mas respondeu. Ela se chamava Ana. A gente se conheceu na faculdade. Casamos cedo. Não tivemos filhos porque ela não conseguia engravidar. A gente tentou o tratamento, mas não deu certo. Marta ouviu em silêncio. Quando ela descobriu o câncer, já estava avançado. Foram 6 meses de hospital, de tratamento, de esperança que ia sumindo. Eu fiquei com ela até o fim, mas eu não estava preparado. Carlos pausou, a voz falhando um pouco. Eu acho que ninguém está preparado para isso, para acordar um dia e a pessoa não estar mais lá. Marta tocou na mão dele, rápido, quase sem querer. Eu sinto muito. Carlos assentiu. Eu também, mas eu estou tentando aprender a viver de novo. Marta retirou a mão, mas o gesto tinha sido real. Tinha sido conexão. 3 semanas depois, Carlos conseguiu marcar reunião com um advogado especializado em direito de família. Levou tudo sem o nome de Marta, só os fatos. O advogado foi direto. Sem DNA, sem registro, sem testemunha, é difícil provar paternidade. Mas dá para entrar com ação. E dá para pedir medida protetiva se houver ameaça documentada. Carlos perguntou. E se o homem tiver poder? O advogado suspirou. Aí fica mais complicado.
mas não impossível. Só precisa de estratégia. Carlos saiu de lá com um plano. Ele voltou para o apartamento e contou tudo para Marta. Ela ouviu, séria, e no final perguntou: "E se ele vier com tudo?" Carlos respondeu firme: "Eu venho com tudo também." 2 meses depois, Marta continuava trabalhando na casa de Carlos, mas agora com horário reduzido. Ela insistiu em pagar aluguel simbólico do apartamento. Carlos aceitou, só para ela se sentir independente. Os meninos estavam maiores, mais falantes. Caio chamava Carlos de tio Carlos, toda vez que o via. Breno era mais tímido, mas sorria quando Carlos chegava. Uma tarde, Marta ligou. A voz dela estava tremendo. Ele apareceu. Carlos sentiu o sangue gelar. Onde? Na porta da creche. Ele estava do outro lado da rua, só olhando. Quando eu saí com os meninos, ele acenou. Carlos já estava pegando as chaves. "Você está em casa?" "Eu tô, mas eu tô com medo, muito medo." "Eu vou aí. Tranca tudo. Não abre para ninguém." Carlos chegou em 15 minutos. Quando Marta abriu, os olhos dela estavam vermelhos. Os meninos dormiam no quarto. Ele não fez nada. Só ficou olhando. Mas eu sei que era recado. Ele está me mostrando que sabe onde eu tô. Carlos respirou fundo, controlando a raiva. "Amanhã eu coloco segurança na creche e eu vou falar com o advogado para acelerar a medida protetiva." Marta balançou a cabeça. "Não vai adiantar. Ele tem dinheiro demais. Ele vai dar um jeito de contornar." "Marta, escuta." Carlos segurou o olhar dela. "Eu não vou deixar ele chegar perto de vocês. Eu prometo." Marta soltou um riso sem alegria. "O senhor não pode prometer isso." "Então, eu vou tentar até conseguir." Marta olhou para ele e, pela primeira vez, a desconfiança deu lugar a outra coisa. Cansaço, talvez, ou alívio de não estar sozinha. "Por que o senhor está fazendo isso? De verdade?" Carlos hesitou. "Porque eu vi vocês, e porque eu não consigo mais fingir que não vi. Porque quando eu acordo, eu penso se vocês estão bem. Porque quando eu deito, eu penso se vocês estão seguros. E porque eu me importo." Marta engoliu seco. "E se eu disser que eu tô com medo de gostar de você?" A frase caiu entre eles como confissão involuntária. Carlos ficou sem ar por um segundo. "Eu diria que eu tô com o mesmo medo." Marta baixou o olhar. "Isso não pode acontecer." "Por quê?" "Porque eu não posso me dar ao luxo de errar de novo." Marta falou firme. "Eu não posso confiar e ser jogada fora. Eu não posso colocar meus filhos numa situação onde eles se apegam e depois sofrem." Carlos assentiu devagar. "Eu entendo. E eu não vou apressar nada, mas eu também não vou sumir. Eu vou ficar aqui do jeito que você deixar, pelo tempo que você precisar." Marta respirou fundo. "O senhor promete?" "Eu prometo." Eles ficaram em silêncio. Carlos não saiu. Ficou ali, sentado no sofá, enquanto Marta fazia chá. Conversaram até tarde, sobre tudo e sobre nada. Quando Carlos finalmente se levantou para ir embora, Marta o acompanhou até a porta. "Obrigada," ela disse baixo. "Por quê?" "Por ficar." Carlos sorriu, cansado, mas sincero. "Eu não quero estar em outro lugar." 4 meses depois, Carlos conseguiu a medida protetiva. O advogado montou um dossiê baseado nas aparições documentadas, nos registros de câmera da creche, nas mensagens ameaçadoras que Vinícius tinha mandado meses atrás e que Marta tinha guardado. Vinícius Amaral recebeu a notificação de restrição de aproximação. Ele tentou contestar, mas o juiz manteve. A família dele não queria escândalo. Vinícius recuou. Marta respirou diferente quando soube. Não era liberdade completa, mas era espaço. Era ar. Carlos continuou presente. Levava os meninos para o parque aos finais de semana. Marta ia junto, observando, testando, deixando acontecer devagar. Uma tarde, Caio caiu e ralou o joelho. Carlos pegou ele no colo sem pensar, limpou o machucado com lenço, fez palhaçada para ele parar de chorar.
Olha, o tio tá fazendo cara de macaco. Tá vendo? Caio riu no meio das lágrimas. Quando Carlos olhou para o lado, Marta estava com os olhos cheios de lágrima. O que foi? Carlos perguntou preocupado. Nada. Marta limpou o rosto rápido. É que ninguém nunca fez isso por eles. Carlos sentiu o peito apertar. Ele segurou Caio com cuidado e estendeu a mão livre para Marta. Ela olhou para a mão, hesitou e segurou. Foi a primeira vez. Marta ainda trabalhava, mas agora com horário ajustado e função diferente. Carlos ofereceu que ela cuidasse da parte administrativa da casa, sem limpeza pesada. Eu preciso ganhar meu dinheiro do meu jeito. Ela disse, firme, eu aceito ajuda, mas eu não aceito ser mantida. Carlos respeitou, sempre respeitou. Os meninos começaram a chamar Carlos de tio, sem que ninguém ensinasse. Marta não corrigiu mais. Aos poucos, ela deixou que Carlos participasse da rotina. Buscar na creche, levar no médico, ajudar com o dever. Uma noite, depois de colocar Caio e Breno para dormir, Marta e Carlos ficaram na varanda do apartamento. O silêncio era confortável agora. Eu nunca imaginei que ia ter isso, Marta disse, olhando para a rua lá embaixo. O quê? Carlos perguntou. Paz, Marta respondeu. Mesmo que temporária, mesmo que frágil. Carlos olhou para ela. Não precisa ser temporária. Marta virou o rosto. O senhor está falando de quê? Carlos respirou fundo. Eu estou falando que eu quero continuar. Não como favor, não como caridade, como escolha, como família. Marta ficou em silêncio, avaliando cada palavra. Eu ainda tenho medo. Ela admitiu. Eu também. Carlos respondeu. Medo de estragar. Medo de não ser suficiente. Medo de você acordar um dia e perceber que eu não sou o que você precisa. Mas eu prefiro ter medo aqui do seu lado do que sozinho naquela casa. Marta soltou um riso baixo, quase incrédulo. O senhor fala umas coisas. Eu falo a verdade. Marta olhou para ele e dessa vez não desviou. Os olhos dela buscavam mentira, buscavam armadilha e não achavam. Se você ficar, fica por inteiro, ela disse, firme. Não some quando ficar difícil, não desiste quando cansar, porque se você sumir, eu não aguento de novo. E eles também não. Carlos segurou a mão dela devagar, dando tempo para ela puxar se quisesse. Ela não puxou. Eu fico, Marta. Eu fico nos dias bons e nos dias ruins. Eu fico quando tiver festa e quando tiver briga. Eu fico porque eu escolho ficar, e ninguém mais encosta em vocês. Marta apertou a mão dele de volta, e pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. Ela encostou a cabeça no ombro dele só por um segundo, e Carlos sentiu o mundo inteiro caber naquele gesto. Carlos e Marta não moravam juntos, mas estavam juntos. Ele passava os finais de semana no apartamento. Os meninos tinham uma rotina com ele. Ele tinha uma escova de dente na gaveta do banheiro. Era devagar, era construção, era real. Vinícius não apareceu mais. A medida protetiva tinha funcionado, ou ele tinha desistido. Não importava. O medo tinha diminuído. Numa tarde de domingo, Carlos levou todos para a sorveteria, a mesma onde tudo tinha começado. Caio pediu chocolate, Breno pediu morango, Marta pediu limão. Carlos pediu baunilha. Eles sentaram na mesma mesa de antes. O dono da sorveteria reconheceu, sorriu e acenou. Caio lambeu o sorvete e olhou para Carlos. Tio, você vai morar com a gente? Marta engasgou. Carlos olhou para ela pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu o mínimo. Carlos voltou para o menino. Eu vou, se sua mãe deixar. Breno bateu palma. Eba! Marta sorriu com os olhos cheios, mas feliz dessa vez. Carlos segurou a mão dela por cima da mesa. Ela segurou de volta. E ali, no meio do barulho da rua, do sorvete derretendo, das crianças rindo, eles entenderam que tinham construído algo que ninguém ia tirar. Uma família, do jeito deles, no tempo deles,
real. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.